Olá, estudantes! Sou o professor Pedro, de redação aqui do Pré-ENEM Legal, e hoje a gente vai ter a nossa aula sobre a estrutura da redação do Enem, tá? Uma aula introdutória para você entender como que o seu texto deve ser escrito na prova do Enem. É importante lembrar que a redação ela vai ser um componente extremamente essencial para a sua nota, né? A redação é a única parte da sua prova do Enem que vai valer de fato de 0 a 1000. Então é a nota que você pode conquistar os seus 1000, tá? Essa aula introdutória vai tratar sobre as 3 partes da estrutura e como essas 3 partes são divididas. Então vem aqui comigo, é uma aula bem simples, mas não pode perder. A primeira coisa é que quando nós falamos de redação, nós pensamos que o Enem ele sempre vai cobrar uma tipologia igual, que é a dissertativa argumentativa. Primeiro, o que é um texto dissertativo argumentativo? A palavra dissertativo tem relação com discorrer, mas para deixar bem simples, falar sobre algo. Então a ideia é que dissertar é utilizar formas de falar, utilizar argumentos para poder discorrer sobre algo. E o argumentativo, que compõe a ideia da tipologia, pressupõe a defesa de um ponto de vista, ou seja, uma opinião. Então, o seu texto dissertativo argumentativo, pessoal, vai ser basicamente um texto em que você vai defender uma opinião e falar o porquê que essa opinião está correta. Todo texto dissertativo argumentativo vai ter como estrutura base um texto que se divide em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes não é correspondente aos parágrafos. Nós vamos ver, por exemplo, que as redações nota 1000, né, ou pelo menos 800 mais, vão ser sempre divididas em 4 parágrafos. E aí, quando a gente falar um pouquinho sobre essas partes, a gente entende a composição direitinho. Mas o que vocês precisam saber de início é que toda a redação do Enem vai ser dividida primeiro na introdução, seguida de um desenvolvimento e uma conclusão no texto. Para isso, pessoal, eu preciso me organizar, planejar a minha escrita. E como que eu faço isso? Por meio de um projeto de texto. O projeto de texto vai ser o que nós vamos discutir em cada uma das 3 partes. Vamos começar então pela introdução. A introdução, pessoal, vai ser dividida em um parágrafo apenas. Ok? Enquanto a gente sabe que a redação vai ter 4 parágrafos, a introdução terá um e será o primeiro. Esse parágrafo vai ter uma extensão de 6 a 7 linhas. Professor, eu fiz um parágrafo de 9 linhas, tem problema? Essencialmente não, né? Você pode compensar no desenvolvimento. Mas pense que a introdução vai ter principalmente o objetivo de apresentar o tema. Então, o meu foco na introdução é falar para o meu leitor, ou no caso, para o meu corretor, né, quem está lendo o meu texto, sobre o que eu vou tratar e quais são as minhas defesas iniciais. Já que é um ponto inicial, eu não preciso focar tanto nele, ok? Então, 6 a 7 linhas é um número suficiente de extensão. E essa parte, a introdução, vai ser dividida em outras 3 partes. Aqui, eu quero que a gente entenda a divisão por períodos. Professor, o que é um período? Um período, ele sempre encerra quando existe um ponto. Então, eu vou contar o período desde a primeira letra maiúscula até o ponto, pode ser final ou continuando. Então, a introdução vai ter 3 períodos. Por isso, eu tenho que encontrar na minha introdução 3 pontos. Bora ver aqui um mapa mental, um esquema de como que essa divisão é feita. Então, ó, introdução. Primeira parte, que vai ser o primeiro período, tá? Vai ser responsável por contextualizar. Ou seja, aqui eu vou apresentar um repertório, um conhecimento de mundo, que pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um filósofo, pode ser um sociólogo, pode ser um acontecimento histórico, tudo aquilo que fale sobre o tema, para que eu contextualize para o meu leitor sobre o que eu vou falar. Esse período, pessoal, vai ter de 2
a 3 linhas. Vamos colocar 2 linhas para não estender tanto, né? Já que é um parágrafo de 7 linhas, ok? Próximo, ponte com o tema. Aqui eu vou relacionar o quê? O meu repertório ao tema. Se eu utilizo, por exemplo, um filme, eu vou dizer que esse filme tem a ver, de fato, com o meu tema. Esse período, que vai ser o segundo período, ele vai ter uma extensão um pouco maior, porque vai ser responsável por argumentar o que os dois têm a ver. Então, aqui eu posso colocar de 2 a 3 linhas. E, por último, o terceiro período será a apresentação das minhas teses. As teses, pessoal, vão ser aqueles causadores do problema, ou as causas ou as consequências. Em teoria, na verdade, no principal, vão ser os argumentos defendidos lá no desenvolvimento. Vocês podem perceber que aqui eu coloquei 2 teses. É a tese 1 e a tese 2. Se vai ser no desenvolvimento, cada tese vai ser desenvolvida em um parágrafo do desenvolvimento. O terceiro período, ele também vai ter de 1 a, no máximo, 2 linhas. Certinho? Então, essa é a minha introdução. Desenvolvimento. O desenvolvimento agora vão ser 2 parágrafos. Por que 2 parágrafos? Porque eu vou ter 2 teses, né? Cada parágrafo vai ter de 7 a 9 linhas. E diferente da introdução, ele não vai desenvolver o tema em si. Ele vai desenvolver as teses. Vai ser dividido em 4 partes principais, tendo de 4 a 5 períodos. Da mesma forma que nós tivemos a introdução, eu tenho aqui um esquema para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. Então, ó, desenvolvimento. Primeiro, tópico frasal, que é a retomada da sua tese. Ou seja, aqui eu vou falar sobre o que o parágrafo vai desenvolver. No caso, no desenvolvimento 1, eu vou retomar a minha tese 1 e no desenvolvimento 2, eu vou retomar a minha tese 2. O repertório. Esse repertório vai falar sobre a minha tese. Então, se é uma tese que culpa o governo, meu repertório fala sobre o governo, diferente da introdução que falava sobre o tema. Depois, a argumentação. Aqui eu vou explicar o que o meu repertório tem a ver com a minha tese. E por último, o fechamento, que são os desdobramentos acerca da minha argumentação, ok? E por último, nós temos a nossa conclusão. A conclusão é muito parecida com a introdução em relação à extensão, né, ao tamanho. Também vai ser um parágrafo apenas. Então, só para resumir, a gente lembra que a redação, ela vai ter 4 parágrafos, né? Que serão divididos como? Um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Da mesma forma que a introdução, a conclusão vai ter de 6 a 7 linhas, também dividido em 3 partes, 3 períodos. Que partes são essas? O tópico frasal resumitivo, né? Ele vai resumir que, de fato, há a necessidade de uma solução. Lembrando que, específico para o Enem, pessoal, o dissertativo argumentativo do Enem pressupõe, obriga o aluno a fazer uma solução, uma proposta de intervenção para o problema levantado, ok? A proposta de intervenção em si será feita no segundo período, e é aqui que nós vamos apresentar os elementos da solução, que seria o agente, o detalhamento, a ação, o meio e o efeito da minha proposta de intervenção. E, por último, a parte que não é obrigatória, mas que aumenta muito a nota, principalmente na competência 3, que é o fechamento de ouro. É quando eu retomo o meu repertório que eu utilizei lá na introdução e relaciono ele como um desdobramento da minha argumentação.
Eu sei que parece muita coisa, mas como essa aula é só um resumo, eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos, como que a estrutura vai se dividir na sua parte básica. Lembrando que ao decorrer do ano, nós vamos ter outras aulas explicando cada parte específica. Sou o professor Pedro e te encontro na próxima aula.